Masturbação é pecado e justiça nas costas. São ordens. É importante salientar, gente, que muitas vezes quando a gente fala masturbação, a primeira coisa que vem é os homens. Masturbação masculina. Mas é importante salientar que também é feminina. É pecado. Quer dizer, não sei se é pecado, né? Mas também é da parte feminina, né? Tá bom? Basta ter a resposta. Boa pergunta. É uma pergunta bem pastoral. Pergunta que de vez em quando chega algum instrumento de pastor, faz parte de pastoral perguntas dessa natureza. Então, já respondendo, sim, a masturbação é pecado. Agora veja, antes de mais nada, nós precisamos ressaltar que todos nós estamos sujeitos a cometer esse tipo de pecado. Todos nós. O mais novo, o mais velho, solteiro, casado. O homem está sujeito a cair em pecados dessa natureza, como a masturbação, por exemplo. Pense no homem mais santo dos nossos dias, humanamente falando. Pense na mulher, no maior exemplo de mulher piedosa dos dias atuais. Reflita, pense em exemplos. Esse homem, essa mulher estão sujeitos a incorrerem com o pecado da masturbação. Por isso que a Escritura vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, que aquele que está em pé, cuide e veja para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, ande vigilante, porque você pode ser o próximo a cair. Então eu gosto de frisar isso, porque às vezes as pessoas pensam que masturbação é um pecado apenas típico de jovens solteiros. Na verdade, não. Ele pode afetar adolescente, jovem, solteiro, casado, adulto, anciano, pais de família e assim por diante. Então nós precisamos destacar isso. Agora veja, nós respondemos que é pecado. Apesar do nosso entendimento de que a masturbação é pecado, e eu vou mencionar a seguir as razões, existem alguns autores, inclusive autores evangélicos, que afirmam que esse ato não é essencialmente pecaminoso. Esses autores acreditam que a masturbação é algo amoral, ou seja, é algo moralmente neutro. É algo que não é nem certo e nem errado. Por que eles afirmam isso? Porque não há nenhuma passagem clara, explícita e específica na Bíblia acerca da masturbação. Então eles acreditam que é algo neutro, é algo que a Bíblia se propõe a dizer logo. Não posso afirmar que é pecado. Mas esse argumento não é um argumento válido. Por quê? Por exemplo, a Bíblia, quando nós pensamos sobre aborto, a Bíblia não vai falar diretamente sobre o pecado do aborto. Me diga um texto que fala de forma explícita acerca do aborto. Então, não temos agora. A Bíblia mostra claramente o valor da vida humana. A Bíblia mostra claramente o pecado do homicídio, que é a quebra do sexto mandamento. A partir desses apontamentos bíblicos, nós chegamos a uma conclusão: o aborto é pecado. O aborto é pecado porque ele vai contra o valor da vida. Se tratando de masturbação, o raciocínio é o mesmo. Embora não haja textos explícitos sobre a masturbação, a Bíblia fala de forma muito clara sobre imoralidade sexual, sobre cobiça sexual, e isso é suficiente para concluirmos que masturbação é pecado. Agora, eu gostaria de destacar dois argumentos que caminham nessa direção e apontam a pecaminosidade da masturbação. Em primeiro lugar, nós entendemos que a masturbação é pecado porque ela envolve a cobiça sexual. Em Mateus 5,28, Jesus diz que se alguém olhar para uma mulher com intenções impuras, ele já adulterou no coração. Ou seja, ninguém se masturba pensando no parede. Ninguém se masturba pensando num banco, uma cadeira, uma iluminação, na lâmpada. A pessoa, ela precisa ser estimulada por imagens ou vídeos de cunhos pornográficos para que ela chegue a executar esse ato. E isso acaba caracterizando a quebra do mandamento, que é o que? Não cobiçarás. Então a pessoa que se masturba está cobiçando sexualmente uma mulher ou um homem que não lhe pertence. Então primeiro, masturbação é pecado. O que envolve tudo isso? Envolve a quebra
do 10º mandamento. Em segundo lugar, eu entendo que masturbação é pecado porque ela deturpa a forma de satisfação sexual criada por Deus. Veja, essa satisfação, o homem tem essa necessidade. Não tem essa necessidade fisiológica. Como o homem tem essa necessidade, o homem, da mulher que seja. E essa satisfação, ela não deve ser satisfeita, essa necessidade não deve ser satisfeita de forma individual, de forma egoísta. Deus não concedeu ao homem esse método de satisfação sexual individual e egoísta. Por quê? O homem e a mulher, ambos precisam, devem ter as suas necessidades sexuais satisfeitas no casamento e não a masturbação. Por isso que em 1 Coríntios 7:9, Paulo vai dizer que aqueles que se abraçam, aqueles que sentem impulsos nessa área, aqueles que sentem necessidades nessa área, eles precisam se casar. Ele não fala para você se satisfazer individualmente. Ele fala que se você tem essa necessidade, você deve satisfazê-la no casamento. E aí eu gosto muito de um dos nossos documentos da nossa igreja escreve como uma interpretação da Escritura, que se encontra lá no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 138. O documento vai dizer que dentre os pecados proibidos no 7º mandamento, que é não adulterarás, dentre esses pecados estão todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros. Estão ali presentes também gravuras e espetáculos lascivos. E a masturbação tem relação com tudo isso. Portanto, masturbação é quebra do 7º mandamento e, consequentemente, pecado. Resumindo aqui, por que masturbação é pecado? Porque, primeiro, ela envolve a cobiça, quebra o 10º mandamento. Segundo, ela envolve uma satisfação individual, egoísta. E aí deturpa e quebra o 7º mandamento. Por isso que masturbação, no meu entendimento, é pecado. Até o pastor desse Silva fala sobre isso. Ele diz que a masturbação acaba sendo uma autossuficiência, que ela cria do próprio eu. A pessoa se acha autossuficiente. Se Deus fala pra gente que a gente tem que ter uma mulher, a gente tem que ter um homem, a gente nega aquilo que Deus falou pra gente e acaba se auto-adorando.